E o Portal Tapejara agora levando as entrevistas sobre o mês da mulher, está hoje na CID Móveis e Decorações para conversar com a Kelly e com a Júlia sobre os diferentes desafios das mulheres nos dias de hoje. Antes de qualquer coisa, Kelly, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigada pelo convite, né? Ficamos muito honrados em poder fazer parte desse quadro, então, especial do Dia das Mulheres. Kelly, quando se fala em empreendedorismo, a gente já lembra de vocês aqui na região. Quer dizer, a loja que existe há pelo menos 15 anos e vocês há 8 anos à frente dessa loja. Olhando para a história, o que dá para se dizer sobre isso? Então, quando eu comecei há 8 anos atrás, eu estava sozinha, né? Hoje eu tenho a Júlia e o Ronaldo, que são meus sócios, mas eu comandava sozinha um grupo de 10 homens aproximadamente. Então, lá atrás foi um desafio muito grande, porque eu tinha 23 para 24 anos, né? E sozinha, crua. Comecei porque gostava de fazer projetos e não fazia a mínima ideia do que era empreender num contexto geral, né? Administrar, financeiro, clientes, projetos, compra, vendas, e fazia tudo isso praticamente eu e mais 2 mulheres que também me ajudavam na época. Muito jovem, 23 anos. Eu gosto de falar que Tapejara é a cidade dos corajosos, né? Nós somos jovens muito corajosos, assim, muito empreendedores mesmo. O que acontece? Por que existe essa filosofia, digamos assim, em Tapejara, no sentido de olhar para o futuro sempre com o empreendedorismo? Eu acredito que a gente se motiva. Entre nós, empreendedores, a gente acaba se motivando, porque se eu olho a Júlia, que hoje tem 25 anos e pode fazer aquilo, então eu também posso, né? Então, vou me desafiar também a fazer, a ter coragem, a ir atrás. E tudo bem se não der certo dessa vez, né? Eu não preciso desistir. Eu posso começar de novo, eu ainda sou jovem. Sim. Né? Então, eu acredito que isso vem culturalmente, sabe? E que bom que a gente conseguiu construir essa cultura, né? Por muito tempo, Tapejara ficou entre os 8 municípios do estado com o maior número de empreendedores e reconhecido por isso. Né? Então, esse é um número muito importante. Agora, no Brasil como um todo, ser empreendedor é bem complicado, né? É bastante desafiador, sim. As nossas políticas, a nossa economia, ela é muito instável e ela influencia muito no nosso mercado diretamente, né? Mas eu acredito que em todos os lugares tem esses desafios. E a gente não pode olhar só pelo lado negativo, a gente sempre tem que buscar o lado positivo. Por mais que a gente reclame às vezes, isso é internamente, digamos assim. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu reclamo, depois eu vou lá e faço, sabe? Mas o reclamar, assim, faz parte. Mas eu acredito que a gente precisa olhar um todo positivamente. Afinal, a gente está saindo de uma pandemia em que esperávamos que muito da nossa economia baixasse, né? E não é o nosso cenário, no nosso ramo não é o nosso cenário. A construção civil continuou crescendo muito, os projetos continuaram aumentando muito, então teve setores prejudicados, sim, com certeza, mas nós crescemos muito mesmo assim, né? E eu acredito que como empreendedores e como pessoas também, né? Bom, o mote dessas entrevistas, desses bate-papos que a gente vem fazendo aqui é o mês da mulher. Você sente alguma diferença sendo mulher? Você sente alguma diferença no teu cotidiano o fato de ser empreendedora mulher? Então, eu sou arquiteta também, né? E na faculdade a gente aprende as coisas muito na teoria, muito pouco na prática. Então, quando se trata de construção civil, sim, porque lá na frente a gente vai tratar sempre com homens, né? São eletricistas, encanadores, pedreiros, são sempre homens. Então, sim, existe esse preconceito, assim, quando a gente fala da construção civil. Dentro do que a gente faz hoje, aqui, como loja, muito pouco. A gente já consegue conversar de igual para igual, sabe? Percebendo que a gente tem o conhecimento, então vamos agregar o conhecimento teórico com o prático, vamos entender como fazer isso juntos.
né? E isso também eu acredito que seja uma evolução cultural, porque um depende do outro, né? Sem arquitetos, sem engenheiras, a gente não tem um projeto, no final das contas, para o pedreiro, para o eletricista, para o encanador poder executar. Então, quer dizer, independente se for homem ou mulher, o importante é que são pessoas que estão em crescimento diário. Exato, e isso acredito que cada vez mais vai ficar menos evidente, sabe? Essa diferença vai aparecer menos num contexto geral. Agora, falando sobre a loja, como é que está o atual momento da tua loja? Passamos por diversas mudanças, temos muitos projetos para esse ano acontecendo, né? Muitas novidades positivas, tanto para nós como empresários, quanto para os nossos clientes. Com o passar dos próximos meses, a gente vai estar divulgando, vai estar acontecendo, né? Mas foi uma evolução, digamos assim, para a empresa, todas essas novidades, né? Hoje a gente está com uma fábrica de móveis muito maior e que pode atingir um público muito maior, com muitos diferenciais que aqui na nossa região a gente não enxergava e que a gente buscou muito para poder trazer, assim, diferenciais de acabamentos, de móveis, de tendências. Qual é o perfil médio do cliente de vocês? A gente gosta de falar que ele não é societário, tá? Mas nós temos um perfil de clientes que gosta de ter um projeto bem feito, que talvez tenha guardado recursos para fazer esse projeto e que tenha preocupação também com um trabalho que vai ficar, que sabe que esse trabalho vai ficar por muitos anos na casa dele, sabe? Então, hoje a gente vem filtrando porque a gente também quer que o cliente entenda que para nós não é só um projeto. Para nós é o dinheiro que ele guardou para fazer, é o sonho dele e é o que ele vai ter para talvez 20 anos. A gente estreitou muito, filtrou muito como nós iríamos trabalhar aqui dentro, as nossas cabeças, inclusive, para entender isso, sabe? Não é só um orçamento, não é só um projeto, a gente quer entregar um trabalho completo para o nosso cliente. Quer dizer, vocês estão valorizando um projeto de vida pessoal do teu cliente. Com certeza, porque no final das contas, ele satisfeito, por mais que ele demore 15 anos para fazer outro projeto, ele vai lembrar de nós, ele vai lembrar do cuidado que a gente teve com a casa dele. Se daqui 15 anos ele precisar de novo, ele vai nos procurar por reconhecer esse diferencial também. Vocês vão acompanhar ele do início ao fim do projeto? Sim, como a Júlia e eu somos arquitetas, a gente tem esse poder, né, de auxiliar o cliente em todo o desenvolvimento do projeto, inclusive quebras de paredes, gesso, iluminação, revestimentos. Então, a gente consegue fazer um trabalho bem abrangente em função da nossa profissão como arquitetas e por ter, então, essa parte dos móveis sob medida que a gente consegue agregar, no final das contas, e entregar um trabalho completo para o cliente. Desde quando você começou na arquitetura, a evolução foi muito explícita, ou seja, houve diferenças ao longo dos anos? Com relação a materiais, sim, né? Tá sempre evoluindo, a gente sempre vê materiais novos no mercado, mas mais importante, e acredito que cabe falar nessa tua pergunta, é a nossa evolução na entrega dos projetos aos clientes. A gente começou fazendo o projeto do móvel, aí a gente viu que o cliente tinha necessidade de um trabalho mais completo, então vamos auxiliar ele com a compra do sofá, com a compra do tapete, com a compra da sala de jantar. E no final das contas, a gente conseguiu agregar todo esse trabalho que a gente sente a necessidade, né? E isso foi crescendo conforme a gente percebia que os nossos clientes necessitavam. E agora, conversando com a Júlia aqui na CID, nós estamos trazendo entrevistas sobre as mulheres e principalmente sobre o espírito empreendedor destas mulheres. Júlia, nós já ficamos sabendo aqui nos bastidores que você começou na CID como estagiária. Sim, já fazem 6 anos e o meu início foi como estagiária da Kelly. Então eu estava bem no início da faculdade e aí a Kelly me convidou, né, para vir trabalhar.
E eu sempre pensei que eu tinha que fazer a faculdade e trabalhar para ter a experiência do dia a dia, do cotidiano, e aí aceitei esse desafio. No início, assim, foi desafiador, porque por mais que eu fizesse a faculdade de arquitetura, o que a gente faz aqui dentro da loja não é o que a gente aprende lá dentro. Então, eu tive que vir e aprender sobre o dia a dia, sobre o que realmente o cliente espera que a gente faça por ele. Foi um bom início. O estágio, ele demorou quanto tempo? 1 ano e meio, 2. E foi um período em que você aproveitou para aprender, mostrar trabalho. Eu sempre fui apaixonada pela arquitetura, então tudo que eu sempre fiz para dar o meu melhor. E eu e a Kelly descobrimos no meio do caminho que tínhamos uma sintonia muito grande. E aí foi quando eu fui convidada a entrar como sócia. E também foi um novo desafio, deu medo, né? Teve muitos receios, mas aceitei. Também pelo que a Kelly falou, né? A gente vê muitos exemplos de pessoas fazendo e dando certo. Então, por que não? Porque eu não posso me desafiar a fazer isso também. Pessoalmente, a escolha da arquitetura foi, na tua visão, acertada? Foi, na verdade, eu meio que caí de paraquedas na arquitetura. Eu sempre digo que ela me escolheu, porque eu ia fazer outro curso. E na época de escolher, aí faz teste vocacional e sempre dava arquitetura, sempre dava essa parte da arte e eu sempre gostei muito. E aí eu fui tentar, sabe? Tentei e me apaixonei, me encantei. Hoje não faria outra coisa. E ao longo desses 6 anos, o que dá para destacar na tua história aqui dentro da loja e da história da própria loja, inclusive, né? Evolução, crescimento, eu acho que essa é a palavra-chave, assim. A gente aprende muito um com o outro, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Estando em 3 sócios aqui dentro, a gente nunca para, né? A gente sempre busca fazer diferente, ser melhor. Então, a evolução é muito grande. Essa entrega para o cliente, ver o cliente com esses olhos de realmente é o sonho dele, não é o meu. Eu estou ajudando ele. Então, isso para mim assim é o ponto-chave quando a gente fala desses 6 anos de trajetória. E olhando para o futuro, como é que você se imagina? Continuando na arquitetura, né? Se a gente conseguir, sim, aumentar a escala e atingir mais pessoas, acho que isso iria me realizar tanto profissionalmente como pessoalmente, porque hoje eu não consigo pensar em fazer outra coisa, como eu te disse, né? A arquitetura ela é muito ampla, ela tem muitas áreas possíveis. A gente às vezes para e pensa, é construção, é interiores, mas dentro dessas 2 áreas tem muitas coisas que a gente ainda pode atingir. Então, dentro da loja a gente tem planos, sim, para alguns anos, né? Mas para um longo prazo, a ideia é essa, né? Que cada vez a gente consiga atingir mais pessoas e oferecer um trabalho de qualidade, com empatia, né? Pensando sempre muito mais no outro do que a gente está fazendo, né? Eu sou apenas uma ferramenta para entregar esse sonho, a arquitetura, no caso, para o cliente. Eu imagino que no trabalho de vocês acabem lidando com diferentes profissionais, com pessoas de diferentes áreas e tal, até para que o projeto seja colocado em prática. Como é que é o dia a dia nesse sentido? Lidar com diferentes profissionais de diferentes áreas e, claro, diferentes níveis, né? Sim. Quando eu comecei, eu tinha bastante dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito mais introspectiva, então eu sempre gostei de ficar atrás do computador fazendo o trabalho. E foi algo que eu tive que ir aprendendo. E muito tendo humildade. Humildade de chegar e perguntar, né? Como que você faz, como você acha que é o melhor. Então, eu acho que quando tu se bota como igual e tu aceita aprender, tu não vai sentir... Eu, pelo menos, não senti nenhuma dificuldade. Eu não tive nenhuma barreira em ir lá e conversar com um pintor, por exemplo, e perguntar para ele como você acha que pode ser feito. Então, eu sempre busquei aprender muito com as outras pessoas. E aí, nesse quesito, eu não senti barreiras. Hoje, depois de 6 anos, com toda a bagagem de conhecimento, eu me sinto um pouco mais preparada para, sim, chegar lá e dar a minha opinião, porque eu já convivi. Mas, mesmo assim, tendo muito essa troca de conhecimento, de experiência, eu acho que tendo a humildade, tu pode chegar em qualquer lugar e as pessoas não vão te olhar diferente, sabe? Ah, porque você é mulher, sabe? Te tratar com desrespeito. Eu pelo menos, nunca... senti isso. Você nunca viu diferença no sentido de homem, mulher? Não, claro, tem lugares, assim, a gente vai chegar numa obra, por exemplo. Óbvio que vai ter muitos homens. A gente tem que saber como chegar lá, né? Então, mas assim,
comigo. Eu nunca vivenciei uma falta de respeito, algo nesse sentido, mas eu acho que tem muito disso, tem muito de como a gente tem que entender que diferenças tem, como a pessoa te percebe é diferente, né? E então tu tem que saber chegar lá, conversar, né? Eu acho que para a mulher, tendo muita humildade também de entender que, sim, sabe, tem muitos homens que eles têm realmente muito mais conhecimento, né? De obra, por exemplo, falando em obra. Ele tem mais conhecimento, então por que não eu chegar lá, falar a minha opinião, mas não querer impor? Eu acho que quando tu chega e impõe, eles já se, sabe? Já se travam e começam a te olhar diferente. Digamos assim, talvez a diferença maior seja na força física. Sim. Mas fora isso... Fora isso, em questão de conhecimento, tudo, somos iguais, né? Temos diferenças externas, não internas. A mensagem que eu quero deixar, então, para as mulheres, nesse mês das mulheres, é que a gente possa se olhar com mais empatia, possa se incentivar mais, possa colaborar umas com as outras nos seus crescimentos pessoais e empresariais. Você, mulher, que está pensando em empreender, faça sem medo. Eu tenho certeza que daqui 3, 5 anos você vai olhar para trás e vai sentir orgulho de ter tomado essa decisão. Então faça sem medo, fazendo sempre o seu melhor.